Boa noite. Legislativo pede que cortes de energia elétrica não sejam retomados. Vendo o aumento abusivo que veio em todas as contas de luz dos nossos moradores de Passo Fundo, nós fizemos uma moção que foi aprovada hoje aqui na Câmara de Vereadores para prorrogação. TSE convoca a população para ajudar nas eleições de novembro. O voto é o que garante o nosso presente e desenha o nosso futuro. Se você não é de grupo de risco, venha ser um mesário voluntário. Como as questões ligadas à infância e à juventude estão sendo tratadas durante a pandemia? Vários direitos previstos no Estatuto são afetados pelas medidas sanitárias e as medidas das autoridades de saúde no que diz respeito ao enfrentamento do coronavírus. Conselho Tutelar relata quais denúncias são mais frequentes neste período. Consumo excessivo de álcool e produtos ilícitos nas residências, ofensas sexuais e maus tratos. E ainda, o PF inaugura primeiro centro de simulação realística do interior do estado. O nosso professor tem condições de criar cenários para que o aluno treine, para que ele desenvolva os procedimentos, para que ele crie um máximo de habilidades. O Jornal da Câmara começa com um resumo das proposições apreciadas nas últimas duas sessões remotas. O Parlamento Municipal aprovou por unanimidade um documento para que não sejam retomados os cortes de luz de faturas atrasadas no período da pandemia. A moção do vereador Luiz Miguel Chais pede que a distribuidora Rio Grande Energia suspenda a prática por mais 60 dias e crie um programa para o parcelamento das dívidas. No final do ano passado, nós nos deparamos com uma notícia na imprensa de que os cortes de energia elétrica das pessoas inadimplentes iriam começar já a partir do dia 1º de agosto. Com essa preocupação e também vendo o aumento abusivo que veio em todas as contas de luz dos nossos moradores de Passo Fundo, nós fizemos uma moção que foi aprovada hoje aqui na Câmara de Vereadores para prorrogação. Em meio a esta negociação, em que nós estamos conversando com a RGE, a ANEEL, Agência Nacional que regulamenta, né, as empresas, no caso da RGE, que é o nosso caso, já efetuou uma norma de que não poderão ser efetuados cortes até o final do ano. Nós temos alguma preocupação, as pessoas não pagarem e depois voltar em altos valores, né? Então o que a gente recomenda à população de Passo Fundo? Que existe sim o atendimento presencial na RGE aqui de Passo Fundo, que vá lá, faça as suas transações, parcele as suas contas, para que lá no final do ano não tenham este problema de acúmulos de contas e, porventura, que resolva cortar a energia elétrica. Mas acredito que o Poder Legislativo de Passo Fundo demonstrou a sua preocupação com os nossos moradores da nossa querida cidade. De iniciativa do Poder Executivo, foi aprovado o projeto que modifica a redação da Lei 5.111, que autorizou o município a doar bens imóveis públicos para empresas privadas que atuam no setor industrial, logístico e de distribuição de produtos e materiais. A decisão permite que os empreendimentos possam obter financiamentos para ampliação das atividades. O vereador Rafael Colucci foi o relator do texto pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Esse projeto do Executivo ele é um reconhecimento para as empresas que estão instaladas na nossa cidade há algum tempo, já produzindo, trazendo arrecadação de impostos para o município, geração de emprego, e que isso tudo elas tiveram com essa Lei Marini, o reconhecimento do município, onde pode
de fato, entregar o terreno para aquelas empresas que já cumpriram com todas essas obrigações. E a empresa Marina é um exemplo aí tradicional, dentre tantas empresas e indústrias aqui na nossa cidade, que vem cumprindo, que vem gerando imposto, que querem expandir mais. Então, parabéns aos colegas vereadores, parabéns à Câmara de Vereadores por ter agilizado um projeto também que o prefeito Luciano, aí, através do Executivo Municipal, mandou para essa casa e hoje vai possibilitar várias empresas que se encontram nessa situação também ter o direito de ter seu terreno. Parabéns, mostra que a Câmara de Vereadores está preocupada com as ações que trazem resultado para a comunidade e principalmente aquelas ações que trazem resultado econômico para o município e também para as empresas que tanto precisam. Também foi aprovada por todos a matéria que denomina de Cirilo Souza o prédio do Ambulatório de Estratégia da Saúde da Família, localizado no bairro Jaboticabal. O homenageado era líder comunitário e faleceu em 1994. O projeto de nomenclatura foi uma proposta da mesa diretora da casa. Queremos destacar que Cirilo Souza foi um dos principais líderes comunitários do Jaboticabal, um homem simples, humilde, trabalhador, já falecido, né? Evidentemente em função de que a homenagem só pode ser prestada após o falecimento. Cirilo Souza, ele foi um dos lutadores para o crescimento e desenvolvimento do bairro Integração, especificamente do Jaboticabal. E no Jaboticabal, Cirilo Souza, junto com seus companheiros, lutou muito para a garantia da água, da energia elétrica, da concessão de transporte coletivo, para a garantia de um ambulatório, para a garantia de escola, para a garantia de uma creche, para a garantia de ruas, né, patrulhamento, empedramento, mas principalmente a garantia de água, que foi uma luta muito grande, já que aquela comunidade ficava a praticamente 10 quilômetros do centro de Passo Fundo, sem transporte coletivo, não tinha água, era um poço artesiano que fornecia água, muitas vezes faltando água para muitas casas, a questão da luz, da energia elétrica também, iluminação pública. Então a homenagem denominada de lei, tem que ser um projeto de lei, não pode simplesmente ser a vontade de alguém ir lá e denominar. Resgata a história de um homem humilde, de um líder comunitário, né, de tantos líderes comunitários que estão aí lutando de forma filantrópica, gratuita, né, para as suas comunidades. Também foi apreciada em sessão virtual a moção do vereador Márcio Patucci pedindo a convocação de todos os aprovados na primeira etapa ao curso de formação profissional para o cargo de delegado de polícia. Uma cópia do documento será encaminhada ao governador do estado, Eduardo Leite, e ao secretário de Segurança Pública e vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior. O Tribunal Superior Eleitoral está pedindo que a população ajude no pleito de novembro. O processo de convocação dos mesários inicia em 18 de agosto. Vamos acompanhar a fala do ministro-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Sob a Constituição de 1988, o Brasil já vive 32 anos de democracia. É uma bênção. É o mais longo período de estabilidade institucional da vida brasileira. Nós superamos todos os ciclos do atraso em uma geração. Pois a democracia tem um dos seus ritos vitais nas eleições. É para isso que existe a Justiça Eleitoral, para organizá-las, e a Justiça Eleitoral depende do trabalho de um grupo grande de colaboradores que são os mesários, que ajudam a administrar o processo eleitoral no dia das eleições. Pessoas que servem à democracia. Eu estou aqui para convocar os brasileiros patriotas, idealistas, comprometidos com o interesse público, para que venham ajudar a democracia brasileira prestando um serviço como mesário. O voto é o que garante o nosso presente e desenha o nosso futuro. Se você não é de grupo de risco, venha ser um mesário voluntário. Inscreva-se no site da Justiça Eleitoral do seu estado ou pelo aplicativo
e título. Venha desfrutar do prazer e do privilégio de servir ao país. E depois do intervalo, direitos de crianças e adolescentes ficam prejudicados durante a pandemia. Antes de escolher o candidato que melhor te representa, você precisa saber o que faz um prefeito e o que ele pode fazer para o seu município. Vamos lá? O prefeito é nada menos que o administrador da cidade. Ele faz a gestão dos recursos públicos do município e é o responsável por manter a limpeza, o transporte urbano, os serviços de saúde, a guarda municipal e a educação infantil e fundamental. Além disso, é importante que o prefeito tenha habilidade para fazer acordos e projetos junto aos governos federal, estadual, além de outras prefeituras e com o setor privado. Esses acordos podem trazer inúmeros benefícios para a cidade. É importante lembrar também que o prefeito é quem monta a sua equipe de secretários, que são os responsáveis por cuidar diretamente das áreas saúde, educação, segurança. E juntamente com esta equipe, o prefeito coloca em prática as políticas públicas que foram definidas para o governo. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Tá todo mundo falando a mesma coisa. Vamos sair dessa juntos. O que ninguém fala é como. Sabe quem tem essa resposta há muito tempo? Quem sempre teve a cooperação na sua essência. E não é só propaganda. Quer ver? Os recursos que entram no Sicredi são reinvestidos na região. Aqui, o dinheiro pode voltar como crédito para os associados, empreendedores locais, produtores rurais ou até como apoio para projetos sociais. Também apoiamos os negócios locais com iniciativas como o aplicativo Sicredi Conecta, uma vitrine virtual para o associado vender e comprar. Agora é hora de cooperar ainda mais com o desenvolvimento da nossa região. E você pode fazer parte desse movimento dizendo: eu coopero com a economia local, porque gente que coopera, cresce. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos de vigência. A lei, elaborada com base nas convenções da ONU, é considerada uma das mais avançadas no mundo no trato de questões ligadas à infância e à juventude. A pedido da TV Câmara, o juiz Dalmir Franklin de Oliveira Júnior gravou um vídeo explicando as dificuldades de implementação desses direitos na pandemia. Hoje nós enfrentamos uma pandemia que afeta muito a nossa rotina e o nosso dia a dia. E os desafios de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente nesta nova rotina e nessas mudanças é muito grande, na medida em que vários direitos previstos no Estatuto são afetados pelas medidas sanitárias e as medidas das autoridades de saúde no que diz respeito ao enfrentamento do coronavírus. Vejam, por exemplo, o direito à educação. O direito à educação ele é prestado geralmente dentro de instituições, dentro das escolas. E no momento em que existe uma medida sanitária como é o isolamento social, esse direito à educação ele continua existindo e continua sendo dever do Estado prestá-lo, não só o Estado, porque a educação também ela é aberta à iniciativa privada, e também o Estatuto prevê e estabelece que é dever dos pais matricular e acompanhar a frequência dos filhos na escola. Como as escolas estão fechadas com uma medida sanitária adequada para evitar uma maior contaminação de pessoas pelo coronavírus, uma vez que as crianças, se forem à escola, elas podem contaminar umas às outras e levar esses vírus, transmitir esses vírus para as suas residências, esse acesso, esse direito à educação deve ser garantido por outras formas. Por isso que nós temos aí, por exemplo, a internet, o ensino à distância, como um instrumento e uma forma de garantir esse direito à educação nesse momento de pandemia. Lamentavelmente, o Brasil é um país de muita desigualdade social,
E muitas pessoas não têm condições econômicas e financeiras para ter esses instrumentos e esses meios tecnológicos à sua disposição. Mas não podemos esquecer que a Constituição de 88 estabelece que o Brasil é um Estado social de direito. E o Estado social é aquele que distribui a riqueza. Por isso, nesse momento de pandemia, mais do que nunca, nós deveríamos adotar medidas legislativas e administrativas de aumentar a tributação daqueles que são os mais ricos, né, como é o caso do imposto das grandes fortunas, e utilizar esses valores para garantir àqueles que mais necessitam, os mais pobres, o acesso aos meios tecnológicos para garantir esse direito fundamental que é a educação. E os conselhos tutelares existem justamente para atender crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos. Desde a criação do ECA, tivemos avanços importantes nas leis de proteção da infância, mas muito ainda precisa ser feito. O conselheiro Clédio relata agora as principais atribuições do órgão e quais denúncias são mais frequentes neste período. O Conselho Tutelar, ele tem as seguintes atribuições: atender as crianças e adolescentes e aplicar suas medidas de proteção, atender e aconselhar os pais responsáveis, promover a execução de suas decisões, podendo requisitar serviços públicos, levar ao conhecimento do Ministério Público fatos que tenham informações de infração administrativa ou penal, encaminhar justiças caso que elas são pertinentes, expedir notificação, requisitar certidões de nascimento ou óbito das crianças e adolescentes, assessorar o Poder Executivo na elaboração da LDO, levar ao Ministério Público casos, né, de fatos, notícias, crimes. Então, o Conselho Tutelar em Passo Fundo, eles são abrangidos por 2 conselhos tutelares, que tem 10 conselheiros, tem um atendimento em rede, juntamente com a assistente social e a saúde e a educação, que as 3 políticas, possui 132 escolas municipais, estaduais e particulares, onde o Conselho Tutelar tem atuado juntamente com as escolas, com a RAI e ao núcleo familiar dessas crianças e adolescentes. Os casos que mais chamam a atenção no momento dessa pandemia em Passo Fundo, hoje, são consumo excessivo de álcool e produtos ilícitos nas residências, ofensas sexuais e maus tratos, por causa que as famílias estão mais restritas em seu poder aquisitivo de trabalho também, ficando em casa, assim promovendo maiores aglomerações e consumo de bebidas, e onde leva também a exploração e a negligência das crianças e adolescentes, provocando brigas internas, assim movendo toda a rede de proteção e acionando o Conselho Tutelar para tomar seus devidos encaminhamentos no atendimento e proteção das crianças e adolescentes que estão ficando com seus direitos violados durante esse período de pandemia. As denúncias de casos de maus tratos e negligência a crianças e adolescentes podem ser feitas aos Conselhos Tutelares de Passo Fundo nas micro-regiões 1 e 2. Anote os números. Ligue para os telefones 3317 1636 ou 3312 1588. Os números para o atendimento 24 horas são 99998 1051 e 99975 9309. E ainda pelo Disque 100. A Universidade de Passo Fundo inaugurou na última semana o primeiro centro de simulação realística do interior do estado. O espaço foi planejado para que os estudantes da área da saúde possam desenvolver habilidades clínicas através do treinamento prático em robôs idênticos ao ser humano. Aqui nós temos o que há de mais moderno em termos de aprendizado em saúde no mundo. Nós temos um cenário todo construído com equipamentos, com materiais reais, e temos
manequins de alta fidelidade, são robôs que simulam situações reais de vida. Então, no dia a dia da formação, o nosso professor tem condições de criar cenários para que o aluno treine, para que ele desenvolva os procedimentos, para que ele crie um máximo de habilidades antes de ir para o cenário da vida real. Assim, nós ampliaremos a qualificação do nosso aluno, dos nossos profissionais, e nós também daremos uma segurança muito maior aos nossos pacientes. Então, a gente conta com manequins de alta fidelidade, acho que esse é um dos grandes diferenciais aqui do Centro de Simulação Realística da UPF. São manequins que simulam, tem pressão, eles têm pulso, ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, eles têm um monitor multiparâmetros onde a gente pode acompanhar a frequência cardíaca, eletrocardiograma, oxigenação. São manequins onde a gente pode fazer os mais diversos procedimentos, né? Intubação, massagem cardíaca, drenagens. Então, são materiais muito completos onde a gente pode fazer qualquer tipo de cenário e com metodologia ativa. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e um bom início de semana.